mola, não tinha como fazer algo rígido, rebentava tudo, tinha que fazer com mola para proteger dos tocos e dos obstáculos. Mas foi bem, aconteceu, foi uma época, tudo isso é um passado, né? Mas aprendemos muito com isso, foi o começo de tudo. E aí também veio as enxadas rotativas, isso também foi condenado, era uma enxada rotativa de pequena profundidade, de carpa lateral, isso também acabou. E aí nós estamos na época de hoje, deixando o passado, né, deixando a história, e agora vamos falar da realidade de hoje, tá? E se alguém quiser perguntar, as minhas imagens ali, as fotos são poucas, eu vou ter talvez um tempo para responder alguma pergunta, fiquem à vontade. Isso é um varre tudo. Quando eu lancei a Mogiana, há 9, 10 anos atrás, que nós começamos a trabalhar, nós tínhamos uma tremenda dificuldade de levantar o café do chão por causa da quantidade de material que se tinha no solo. Então tinha que fazer uma máquina que conseguisse remover tudo aquilo e enleirar aquilo, porque senão ia continuar usando mão de obra para rastelar café debaixo do pé, para enleirar, para separar folha, e tudo isso era dispendioso, porque voltava a usar mão de obra. Então foi um trabalho árduo aí desenvolver essa máquina. Essa máquina é uma máquina complexa, ela é 3 máquinas em uma, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Olha, ela está vindo aqui, ó, na rua de cá, né? Ela está enleirando e está transferindo o que ela não pega no tronco, ela está jogando para a rua de cá, tá? Olha lá, ela passou, ó como aqui já ficou limpo, e todo o material está aqui. Quando ela for para lá nesse sentido aqui, ó, ela vai juntar esse material e esse enleirar e aspirar essa folha seca, triturar, devolver debaixo do pé e deixar uma leira de café no centro da rua. E eu falo sempre centro da rua, porque numa lavoura mecanizada nós não podemos pensar, eu não consigo conceber uma ideia de colher lateral debaixo da barra do pé, porque no meu entendimento nós temos que aproveitar tudo, temos que catar todo o café que tiver no chão. E numa lavoura formada, quando você olha para uma lavoura, não para um negócio desse aqui, como o Marcelo mostrou lá, o mato amigo, né, o perigo, ó o perigo. Eu quando olho um negócio desse aqui, eu desanimo, me dá um estado assim, até de depressivo. Eu perco os ânimos, sabe? Eu fico profundamente desanimado, porque eu não vejo futuro num negócio desse. Eu não consigo conceber que braquiária faz bem para café nesse estado aí, sabe? Eu acho uma loucura aí, sabe? Desse jeito eu não vou colher café, eu vou colher mais braquiária, né? Deveria colher semente braquiária. É muito difícil pensar num controle de lavoura e fazer uma lavoura nesse estado. Mas uma lavoura dessa, olhando o porte dessa lavoura, você acha que vai ter café só aqui na Barra? Pela natureza da maturação do grão de café, primeiro ele vai amadurecer na copa aqui, ó. E com movimento de vento, de chuva, o café vai descer e ele vai parar aqui no meio, no centro da rua. E outra coisa, o problema das doenças está aqui debaixo. Isso aqui é um ambiente propício para a proliferação de broca e bicho mineiro. Então a máquina que vai fazer a arruação, ela tem que remover todo o material que está em decomposição aqui, arejar esse centro aqui do cafeeiro, deixar arejado, limpar, puxar aqui para o meio da rua, e nós precisamos triturar tudo isso aqui para que o café caia no limpo, e que nós também precisamos quebrar o ciclo
de tudo que está acontecendo aqui de baixo, ó. Não pode continuar, tem que quebrar o ciclo, tem que arejar isso, limpar, remover tudo que é gumos de putrefação, decomposição, ambiente que está encapsulando lá o bicho mineiro, que ele está no casulinho dele lá para desenvolver. Nós temos que jogar ele por meio da rua e meter um trincho em cima dele e fazer ele virar pó, entendeu? Incorporar ele na terra e acabar com ele. Então, com isso também nós estamos prevenindo, quando passar a colhedeira aqui, ó, passou a colheitadeira e colheu, nós temos que entrar atrás e varrer e recolher tudo que tiver no chão. Se tiver que fazer uma correção da colheita, se sobrou alguma coisa e vai entrar com alguma máquina manual para tirar alguma ponteira, alguma coisa que sobrou, tem que jogar tudo para o chão e vir rastelar e levantar. Porque nós temos que pensar em qualidade. Chega de primeiro colher todo o café da árvore para depois voltar para fazer a colheita do chão. Aí já perdeu, aí já estragou, já arriou, aí já não vale mais nada, entendeu? E tudo isso é prejuízo. A nossa proposta de colher café do chão é colhê-lo atrás da colheita da árvore, acompanhar a colheita da árvore, uma semaninha atrás, só para a folha dar uma enxugada, as folhas que caíram, né? E levantar tudo, trazer feito, porque eu tenho hoje uma centena de clientes que ele colhe o café do chão e põe lá no terreirão junto com o café da árvore. E não estraga a qualidade. Então veja quanto esse cafeicultor está ganhando, né? Isso é lucro. Isso é um lucro que ele nunca conseguiu pôr no bolso. Sempre ficou lá, putrefando e alojando broca, né? E café que é bom nada. Então é viável, é possível fazer. Hoje nós temos mecanização para isso, só que é uma coisa séria, tem que pensar sério, tem que encarar de frente isso e ser rígido, porque sempre o nosso sistema, a nossa administração, o nosso pensamento já está formado, já estamos muito condicionados, já quase alcançou o DNA já, entendeu? É uma história de muitos anos, né? E a mudança precisa ser radical, mas o resultado é satisfatório. Falta quantos minutos aí, Matiela? Então, olha aí, ó, com a condição de lavoura, né? Que vai dar. Agora aí, para isso nós criamos 3 modelos de máquina. Criamos um chamado Varre Tudo 3 em 1, que é a máquina completa. Aí, por ser uma máquina cara e também por certas áreas que já está resolvido, o pessoal já está consciente, eles fazem a arruação todo ano, depois vem e faz a varrição, aquele volume de material que tinha lá debaixo do pé já acabou, é só o material cíclico do ano, de um ano, então não tem problema. Aí nós desenvolvemos essa máquina de um custo mais barato, e agora nós fizemos o Varre Tudo Pé de Boi, que é uma máquina de menor custo ainda para atender os pequenos cafeicultores. Então aí nós temos 3 modelos de máquina, cujo o mecanismo é um só, tem a mesma eficiência, só que um é total, um é médio e um é lateral. Então aí dá para vocês entenderem quando eu falei que é 3 máquinas em uma. Nós temos um conjunto que sopra cruzado, ora eu estou soprando para a direita aqui, ora para a esquerda. Ela nunca sopra dos dois lados ao mesmo tempo. Aí nós temos esse conjunto verde aqui, que é o conjunto que aspira o volume de folha e tritura e devolve debaixo do pé. E temos um sistema de raspelo que raspela
a lateral para fazer o enleiramento ou a esparramação. Essa máquina, depois que você passa a colhedeira, você pode passar ela esparramando e devolvendo o material novamente. Esse é o mecanismo que deu trabalho, que mais deu trabalho, porque vocês vejam aqui, ó, o mais importante é essa roda aqui, ó, que ela segura o peso do equipamento e não deixa remover terra debaixo do pé, não deixa escarificar raízes. As placas de borracha, aqui tem uma articulação, ó, que só tem quase o peso dela e o prolongamento dela. Então é leve e ela remove só o material que está solto na superfície. Com isso você não vai desequilibrar o plano de solo da lavoura. Vai estar sempre, a terra vai estar sempre no mesmo lugar. Essa é a máquina 3 em 1, essa é a 2 em 1 e esse é o pé de boi, a máquina lateral. Tem a mesma eficiência de trabalho. Agora nós temos as recolhedoras. Essa máquina é uma máquina totalmente de ação mecânica, né? Ela é acionada hidraulicamente, ela é toda hidráulica, ela é autocompensada, ela trabalha em áreas quebradas, sempre nivelada para não jogar café fora, para facilitar a pré-limpeza. E é uma máquina calculada para 200 hectares de café. Tá? Pode, aí, ela está numa área pendida, vocês podem ver, ó, que a pré-limpeza, a coluna do elevador aqui, ó, está paralelo com a árvore e o eixo da máquina está inclinado acompanhando o solo. Isso é automático, o tratorista não precisa nem olhar para trás. Ele tem que cuidar de guiar o trator no centro da rua. E ela faz. Esse conjunto de rastela auxiliar da frente é para ajudar na pega da rampa, né? E aí a máquina, o material ao subir do chão já vai coando, porque o fundo da rampa é todo perfurado. Então aquilo que é pulverizado, que é poeira, já vai caindo por gravidade e voltando ao solo. E aí, aqui está os 3 modelos de máquinas que nós temos disponível. Essa Mogiana pé de boi aqui tem até 2 modelinhos, tem uma que a caçamba é fixa e outra caçamba é basculante igual às outras. Mas essa máquina aqui foi feita para atender médios e pequenos produtores, é uma máquina toda mecânica, mas o funcionamento e a eficiência dela é igual, todas as 3, e ela tem um preço, vamos dizer assim, a metade, pouco menos da metade do que custa essa máquina. Porque essa máquina é uma máquina toda hidráulica, mais complexa, e essa máquina é uma máquina básica. Aí, essa é a Mogiana pé de boi, essa é a Mogiana hidráulica, que nasceu, a máquina que mais tem no mercado, e essa é a compensada. No começo, quando nós começamos com a colheita do café do chão, tinha tendências fortes e exigência que a máquina tinha que trabalhar lateral. Até porque eu compreendo também que uma lavoura nova, que o vão é muito grande entre uma rua e a outra, você não vai transportar aquele cafezinho que está lá debaixo na barra do tronco para o meio da rua, sendo que não justifica isso. Aí tem que pegar na barra, porque a lavoura é nova, o espaçamento é muito grande. Então, nós temos um modelo de Mogiana que ela desloca. Aqui ela está na metade da regulagem. Se eu pegar o cabeçalho dela aqui e botar nesse pino aqui, ela vem mais para a lateral. Ela fica mais lateral ainda. Entendeu? Ela vai pegar lá debaixo da barra do pé de café. Mas hoje nem 1% das máquinas trabalha assim mais. Entendeu? Nós calculamos que 30% do café do chão é perdido. 30%. Tá? 30% é perdido. E estimando aí que essa colheita mecânica colhe 99% do café do chão, nós temos provas e provas disso. Entendeu? Temos testemunho de clientes e clientes que atesta isso e garante. Se você estimar aí que em 1 hectare de café
que 30% aí, uma média, você fazer uma média aí aqui nós fizemos aí 30 sacos de café, uma média de 4 sacas e meia de café no chão, entendeu? E se 30% disso ficar no chão, então você está perdendo 81 quilos de café por hectare. Em 100 hectares, você tem ali, ó, 81, deixa eu ver aqui, 8.100 quilos, o cara pôs um zero a mais lá. Você tem 8.100 quilos de café, né? Em 100 hectares, estimando isso aqui em 100 hectares, que a máquina dá conta de fazer 200, mas vamos falar uma máquina de custo mais baixo, um investimento aí de 120 mil reais. Você tem aí, ó, 8.100 quilos dividido por 60 quilos, dá 135 sacos de café que você perde. E você, qualquer colheita do chão hoje, seja com mão de obra ou com sistemas mais antigos que foi adaptado, você perde 30% do café do chão. Entendeu? E eu não estou falando do café que vaza da colheitadeira, eu estou falando de café que caiu antes da colhedeira, estou falando de café de varrição. Entendeu? Então, fala assim, vou comprar o equipamento, é muito caro, é muito caro. Não é caro, não é investimento, que você não vai pagar com lucro seu. Você vai pagar com a perda que você tem todo ano. Todo produtor que compra, ele depois vem e fala, você tinha razão, é assim mesmo, eu aumentei a produção do chão, né? Nós temos casos aí de colheita que foi feita com mão de obra, entendeu? Da gente entrar depois e colher até 4 sacos limpos por hectare, tá? Temos casos e casos. Então, num processo aí de 100 hectares, você fatura aí 31 mil reais. 31 mil reais, né? Café a 230 reais, se colher ele direitinho, café de varrição você vende. Não pode deixar ele apodrecer lá, mas se você colher ele logo após a colheita da árvore, você consegue vender por esse preço. Então, olha a conta aqui, ó, um investimento de 120 mil reais pela linha de finanças, 8 anos para pagar, dá 16.680 reais anuais. 16 mil menos os 31 lá da venda do café, que sobra 14 mil reais ainda no bolso, que dá para você pagar o óleo do trator, o tratorista, e ajuda até na prestação do trator, até no financiamento do trator, se for um trator que você comprou financiado. Você vai pagar com o café que você está perdendo, tá? Eu tenho convicção disso, porque não é uma vez e nem duas que nós vivenciamos. Isso aqui é um projeto novo que nós estamos fazendo, mas eu vou passar adiante e vou ficar aqui, vou lembrar vocês, olha o que o Sheik falou. Eu acho que o café é um fruto que nós precisamos prestigiá-lo mais e cuidá-lo melhor. A história é prova disso. 1587, o Sheik falou lá, ó, o café é o ouro do homem comum, e como o ouro traz a todo homem o sentimento de luxúria e nobreza, onde é servido a graça e esplendor, a amizade e alegria. Todas as preocupações desaparecem quando uma xícara de café é levada aos lábios. O Sheik Abud al-Qadir, lá, ano de 1587,
Quer dizer, a história é longa do café. O café é um produto valorizado. E nós estamos aí com essa Starbucks aí, ó, instalando cafeteria pelo mundo asiático, né? E a demanda de café na Ásia está aumentando dia a dia. Assim como a China resgata pessoas da miséria para a classe média, essas pessoas também vão querer tomar um cafezinho. E nós não podemos produzir café arriado aqui, gente. Nós temos que produzir café de qualidade. Quando o Valmir falou que a colheita mecanizada hoje está produzindo café igual o café da Colômbia, né, selecionado lá, colhido à mão, isso é motivo de alegria para nós, porque nós precisamos servir qualidade. Terminou aí, mestre? Tá? Desculpa aí, eu queria falar mais, mas infelizmente queria dar oportunidade para ouvir vocês também. Mas obrigado por ter me ouvido aí. E se quiser acessar alguma informação, é só digitar aí www.bertanha.com.br, que vocês vão ver lá no site informações de equipamentos, entrar em contato. Se quiser mais alguma informação técnica, algum esclarecimento, a gente está sempre às ordens. Muito obrigado. Vamos passar então para a última apresentação aqui do colega Remar, que vai falar no pós-colheita. Ótimo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui na Bahia. Eu acredito que deva ser meu 4º ou 5º agrocafé. Me dá muito prazer rever os amigos aqui na Bahia, cada uma das vezes que venho. Agradeço ao Marcelo pelo convite e vim falar um pouquinho com vocês sobre o avanço no processamento do café e qualidade. Apesar da Pinhalense, como vocês sabem, ser uma empresa que trabalha com equipamentos hoje de ponta a ponta no segmento de processamento do café, desde a linha de mecanização até pós-colheita, eu vou me ater aqui, basicamente, a falar do que aconteceu nesses últimos anos no processamento pós-colheita do café. O que avançou? Eu estive aqui no Agrocafé há 2 anos atrás, falando justamente sobre essa evolução. Eu vou pegar daquele dia que nós tivemos, sem falar de histórico, e vamos falar o que aconteceu de 2 anos para cá. Qual foi a grande transformação e o grande passo que vem pela frente. Eu vou trabalhar alguns conceitos aqui com vocês para que fique fácil de nós entendermos isso daí. Quando nós falamos de avanço tecnológico, nós temos que entender o que é um equipamento, o que a máquina faz. O Remar tem um conceito que máquina é apenas uma ferramenta, boa ou má, mas é uma ferramenta. E o avanço dessa tecnologia, ela só é bem posicionada no mercado, ela só atende à necessidade do produtor, quando essa ferramenta atende a alguns conceitos. Olha lá, eu acredito que se nós respeitarmos conceitos fisiológicos, climáticos, físicos e sociais de cada uma das nossas propriedades e do café que cada um de vocês produzem, nós vamos ter um bom sistema de processamento. Por que nós nos calcamos muito nesses aspectos? Nós, como cafeicultores, nós comercializamos a semente. E a semente é um produto vivo. O cafeicultor depende da semente, da preservação da qualidade desse produto, para galgar um mercado que tenha uma referência de valor qualitativa. O que cada um de vocês busca? O que nós estamos buscando? Maior rentabilidade no nosso bolso. E para que nós consigamos alcançar isso, nós precisamos aumentar a qualidade final do nosso produto. Se nós considerarmos fisicamente a semente, o grão do café, e soubermos respeitar o que essa semente nos pede, nós vamos produzir esse café. Fisiologicamente, nós temos que conhecer a parede celular do grão e saber que o café é repleto de óleo. E é esse óleo responsável pelo aroma, pelas características desejáveis, e quando nós tivermos um processo de secagem, por exemplo, forçada ou não bem controlada, eu vou fazer com que minha parede celular se rompa.
e esses óleos essenciais que são fundamentais pela qualidade final do grão vão embora. Quando eu penso nos aspectos físicos, eu lembro que eu tenho nas diferentes regiões do Brasil grãos de tamanhos diferentes, de acordo com o material genético, com a variedade, com o café que eu estou trabalhando, eu tenho dimensões muito distantes de um grão para o outro. Se nós considerarmos isso, eu não posso achar que um equipamento ele pode ser genérico em qualquer uma das partes do mundo. Eu preciso de um equipamento e uma tecnologia que seja específica para efetivamente permitir que aquela propriedade produza um café de alta qualidade. Quando eu enxergo os aspectos climáticos, eu tenho que fazer uma leitura que na minha propriedade eu consigo controlar tudo, menos o clima. Nós aqui na Bahia estamos sentindo já o efeito do período seco. E isso muito provavelmente vai resultar num café com menor teor de mucilagem, com uma casca mais aderida ao pergaminho. E a consequência disso é um comportamento totalmente diferente do que nós vimos nos últimos anos. Eu vi esse fenômeno acontecer no sul de Minas há 4 anos atrás, onde nós tínhamos uma grande dificuldade no desmucilamento e os grãos de café se quebravam. Muitos produtores falavam: Reimar, por que antes o meu equipamento não quebrava o grão e agora está quebrando? É a mesma máquina, é a mesma fazenda, é o mesmo grão. Na verdade, nós esquecemos que os aspectos climáticos influenciaram aspectos fisiológicos da planta. E essa planta reduziu o teor de mucilagem e, consequentemente, exigiu uma característica, uma calibração diferente no meu equipamento. Quando eu penso nos aspectos sociais, quem mais nos empurra hoje a criar novas tecnologias são as necessidades que a sociedade e o custo elevado da mão de obra têm implantado dentro da fazenda de cada um de vocês. Nas nossas propriedades está se tornando cada vez mais comum. Nós temos que adotar técnicas que antes não eram viáveis para nós, e nós vamos adotar essa tecnologia porque nós temos um problema crônico no incremento do nosso custo de produção, pelo alto valor da mão de obra que eu tenho dentro de cada uma das propriedades. Baseado nisso, eu vou falar um pouquinho para vocês do que tem de diferença entre um processamento clássico, tradicional, de um processamento novo. Olha só, no processamento clássico, eu falo de colheita, transporte, recepção, processamento por via úmida, secagem, benefício e o rebenefício. No processamento novo, colheita, transporte, recepção, processamento via úmida, secagem, benefício e rebenefício. Ora, Reimar, qual é a diferença entre os dois processamentos, o que eu fazia antes e o que eu faço agora? Nenhuma. Nós não estamos falando em criar uma tecnologia nova de processamento de café, e sim no aperfeiçoamento da tecnologia que cada um de nós temos nas nossas propriedades. Eu vi aqui nas palestras dos colegas justamente isso. O processo é o mesmo, a necessidade é a mesma. Eu preciso manejar o mato na minha propriedade, eu preciso plantar a minha muda no chão, eu tenho que criar, são novos mecanismos nos dias de hoje, mais adaptados às nossas necessidades de hoje, para que eu tenha mais êxito, mais eficiência. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. E o processamento pós-colheita também não mudou. E o que aconteceu fundamentalmente nesses 2 anos? Uma grande evolução no processo individual de cada um desses, desde a colheita, da recepção, da logística de transporte, para que aquele café não fermentasse na lavoura. O meu processamento via úmida ganhou um novo dinamismo, porque se eu tenho hoje uma colheitadeira de café trabalhando na minha fazenda e fiz um investimento e coloquei uma colheitadeira para trabalhar, eu preciso fazer essa máquina rodar. E essa máquina só vai rodar se a minha estrutura pós-colheita der vazão para isso. Então eu preciso ter algumas características dentro da minha propriedade que comportem esse ritmo de trabalho. Caso contrário, aproveitando a tabela que foi apresentada aqui, aonde vai estar o gargalo? O gargalo vai estar no processamento. E se eu acelerar o processamento, eu parei de respeitar os conceitos fisiológicos, que é o que garante a qualidade do meu produto. E nós só vamos vencer crise com custo baixo, com eficiência, com tecnologia, com qualidade. Essa é a única receita.
Para falar um pouquinho então do que aconteceu, eu vou falar o que nos levou a avançar no processamento em tecnologia pós-colheita. O custo, sem sombra de dúvidas, nos empurrou à busca pela eficiência e qualidade. O que aconteceu nesses últimos 2 anos? Em custo, a mão de obra promoveu uma pressão muito forte e nós começamos a utilizar tecnologia para substituição de mão de obra. Quando eu falo substituição, o lugar que antes eu ocupava 1, 2, 3 homens, eu vou ter que ocupar 1, onde eu tinha 3 vão ser 2, onde eu tinha 4 vão ser 1, e onde tinha 1 tem que continuar 1, porque não existe meio homem ainda. Ou tem meio homem? Tem uns indecisos, mas não é meio homem, né? Continua valendo como 1. Buscando isso também, nós temos aí um outro problema associado que é estrutural e energético no país. Então, o desenvolvimento tecnológico na indústria hoje, nós estamos buscando cada vez mais máquinas que sejam sustentáveis em realidades onde a energia se torna um problema difícil. Numa grande propriedade, eu enfrento o problema da demanda energética. Vocês aqui, junto à Coelba, as maiores propriedades, trabalham dentro da faixa de trabalho. Eu conheço fazendas que desligam a estrutura porque o custo energético num determinado período, ele torna o processo inviável. Numa propriedade pequena, num país onde foi implantada uma série de transformadores de pequeno porte, eu preciso desenvolver tecnologia que consiga rodar na propriedade do pequeno produtor, que tem uma energia focada e dependente naquela propriedade. E amarrado a isso, nós estamos buscando equipamentos mais leves e de utilização mais moderna, com maior eficiência energética. No segmento de rebenefício, que a tecnologia está um pouco mais avançada, nós hoje já começamos a falar sobre inteligência embarcada na máquina, que é aquela máquina mais apta a conversar com o meu sistema, mais apta a conversar com o operador. Quando eu falo da eficiência que eu preciso buscar dentro de cada um desses equipamentos, eu dividi em 3 setores. Quando fala-se de via úmida, eu tenho um equipamento que gasta pouca água, que descasca o café, que não causa dano físico ao pergaminho. Isso daí é obrigação da máquina. Nós temos como obrigação que esse trabalho tem que ser bem feito. O que eu preciso buscar agora? Cada vez mais é uma relação de pergaminho por hora processado. Porque se cada vez eu estou desenvolvendo a tecnologia para colher mais cereja, cada vez eu desenvolvo tecnologia para processar mais cereja, cada vez mais eu preciso ter uma relação de pergaminho hora. Isso é eficiência. Quando eu olho em secagem, eu tenho que enxergar tempo, uniformidade e demanda energética. Quanto de biomassa, de combustível, de lenha, de palha de café, de energia elétrica que eu utilizei para secar cada saco de café. Isso é eficiência. Mais do que pensar em tempo de secagem, eu tenho que pensar o que eu necessitei dentro do meu contexto para ser eficiente, para tirar a água do grão de café, reduzir a umidade desse grão no menor espaço de tempo possível, sem comprometer a qualidade final do grão. No rebenefício, com a exigência do exportador hoje, nós estamos evoluindo muito no percentual de retenção e vazamento do grão. Foram criados alguns novos termos no mercado e alguns cafés ficam disponíveis hoje porque não se aceita mais cafés com peneiras misturadas no meio da peneira de exportação. Com a crise que nós estamos vendo nos países europeus e nos Estados Unidos, cada vez mais o embarque brasileiro começa a ser de café de peneira baixa. Esses países começaram a comprar não só o 17 e 18 bem trabalhado, mas agora compram peneira 14 e 15. E eles querem a peneira 14 e 15 trabalhada igual estava sendo trabalhada o 17 e 18. Então eu preciso evoluir e nós evoluímos fortemente dentro disso daí. Bem, na qualidade eu coloquei uma única frase: exigência. Todos vocês que eu conheço me exigem uma única coisa: qualidade. Qualidade no meu equipamento, qualidade na minha assistência técnica, qualidade no café que eu estou processando. E é atrás disso que nós estamos buscando. Qual é o resultado desse desenvolvimento tecnológico? Quando eu tenho nos fatores que impactuam sobre a qualidade, físicos, fisiológicos e climáticos, eu permito que esses fatores sejam mais fortes do que a tecnologia que eu adoto na minha propriedade, a força deles é maior. Eu deixo o clima ser mais forte, os fatores fisiológicos serem mais fortes, os fatores físicos são muito pesados dentro do meu processo,
e a minha qualidade cai nessa balança, porque os custos, a tecnologia e a eficiência não conseguem compensar isso. Mas quando nós utilizamos de conhecimento tecnológico no processamento pós-colheita, e eu uso esse conhecimento tecnológico sobre os aspectos físicos, fisiológicos de grão em cada um dos estágios, e os aspectos climáticos, ou seja, vivendo sobre as adversidades do clima, ninguém aqui vai fazer chover, gente. Ninguém vai fazer chover. Nós temos aqui ter a nossa tecnologia preparada para isso. Ninguém vai secar café debaixo de chuva. Eu tenho que ter tecnologia para preparar isso. E nesse momento que eu faço o conhecimento tecnológico ser mais forte, nessa balança, os custos e a eficiência empurram a qualidade para cima e o aumento da qualidade nas nossas propriedades é maior. Há 2 anos atrás, eu apresentei essa tela era da época que a logomarca da Pinhalense era antiga, comemorava 60 anos ainda, e eu fiz questão de usar a mesma tela para lembrar um assunto que eu conversei com vocês, que se desenvolvia no Brasil tecnologia para todos os tipos de café. E nós falávamos cereja descascado, o conilon descascado, passa descascado como grande desafio e o verde descascado. Isso hoje é realidade. É realidade nos outros países do mundo, é realidade no Brasil. Eu estive agora, 2 semanas atrás, eu vim da América Central. Hoje os países da América Central descascam o boia. Eu estive em fazendas na América Central que começam a descascar o verde. E eu tenho fazendas aqui no Brasil que ainda não começaram a descascar café. Onde está o nosso abismo tecnológico? Há 2 anos atrás eu falei que o conilon estava começando a descascar café. E para os produtores de arábica aqui, que estão muito preocupados com o acréscimo do preço do conilon, uma notícia ruim: o preço do conilon vai subir. Para os produtores de conilon que aqui estão, uma notícia boa: o preço do conilon vai subir, porque o conilon vai dar um salto tecnológico. A utilização da estrutura de descasque no conilon, a estrutura de descasque do conilon descascado, vai fazer o conilon dar um salto tecnológico. Eu não sei quantos de vocês são produtores de conilon. Semana passada eu falei com um produtor do Espírito Santo que comercializou o conilon descascado a R$310. Na última feira internacional, no simpósio de Vitória do Espírito Santo, nós colocamos no nosso stand um blend de café extremamente político, porque a Pinhalense, nesse caso, ela atende os 2 mercados, os 2 clientes, né? Produtor de conilon, que é um produtor a quem nós queremos muito bem, produtor de arábica, que também é um produtor que nós queremos muito bem, e eu, que sou apaixonado por qualidade de café e degustador por muitos anos, preparei um blend pessoalmente de 50% de cereja descascada e 50% de conilon descascado. Fantástico! E é isso que vai acontecer no mercado. Esse vai ser o novo impulso de tecnologia de processamento do café conilon. Não tenham dúvida quanto a isso. Aqui está a grande mudança. O conilon descascado, ele vai ter um novo aspecto de cereja descascado, uma bebida mais leve, mais suave. No entanto, ele requer uma tecnologia específica. Eu não posso simplesmente pegar aquilo que eu fazia com a arábica e fazer com o conilon. E vai promover a grande transformação. Porque o conilon descascado, ele efetivamente vai aumentar a qualidade do conilon. Tira o sabor de sujidade, dá uma leveza na bebida. Se ela mostrar aquele papel para mim, eu choro. Verdade? Vou dar um jeito. Vou tentar ser não mais rápido que o Rappers ontem, mas tão rápido quanto. E vai promover fortemente mudança no processo de secagem do conilon, que vai sair de fogo direto e vai passar a trabalhar com fogo indireto agora. Na mesma linha de café conilon, aqui na Bahia, está se falando e está se utilizando muito uma tecnologia que nós exportávamos para outros países e agora o Brasil passou a utilizar, que é o sistema de polimento de conilon. Melhora o aspecto final do conilon e permite ao torrefador aumentar o percentual de conilon no blend dos cafés arábicas. Essa é a grande transformação no mercado de conilon. Tanto para conilon como para arábica, o que se falou muito nesses últimos 2 anos e o que se desenvolveu muito? Café trabalhando em fluxo direto. Ninguém mais suporta custo de mão de obra de terreiro, ninguém mais quer saber de terreiro. Mesmo em regiões que eu tenho sol disponível,
o custo do operador de terreiro ele é maior do que o custo de qualquer operador de máquina no campo. O custo de operador de terreiro é maior do que o custo de qualquer colhedor de café no campo. Porque se eu não pagar mais para aquele cara que está no terreiro, ele vai trabalhar no campo. É natural. Ou não é natural? E mesmo para a propriedade pequena, o que o cara quer? Um sistema de fluxo direto que ele pode colher café no campo e a mulher dele, o filho dele, tem um serviço mais leve para ele processar esse café nessa estrutura de processamento pós-colheita. Esse é o novo caminho e foi desenvolvida agora uma tecnologia onde nós já estamos conseguindo, diversas fazendas no Brasil já estão fazendo como outras regiões de outros países do mundo, que o café que passou pelo processo via úmida, cereja descascada, desmucilado, natural, não é possível fazer isso ainda preservando a qualidade, esse café que passou por esse processamento, andando em fluxo direto dentro do secador, tulha de descanso e máquina de benefício. Para isso, foi necessário aprimorar o sistema de secagem. Aquele mesmo secador que vocês conheciam hoje é um secador que tem um sistema de secagem progressiva. Modificamos volume de ar, modificamos condição de secagem, movimentação das paletas e o sistema de aquecimento, de pré-aquecimento no café que está em cima do secador, utilizando da mesma estrutura. Eu tenho 2 secadores trabalhando simultaneamente, recebendo esse café com alta umidade agora. Para as pequenas propriedades, foram desenvolvidos equipamentos de pequeno porte, preservando e mantendo alguns objetivos. O que? Desenvolvimento de máquinas pequenas com a mesma tecnologia da grande, mantendo a mesma qualidade, com uma produção flexível, respeitando o quê? A capacidade energética daquela propriedade. Foram desenvolvidos equipamentos que conseguem trabalhar numa propriedade que tem um sistema de iluminação luz para todos. Clique Rural no Paraná, o pequeno transformadorzinho de 15 kVA que cada uma das pequenas propriedades tem, hoje conseguem desfrutar da mesma tecnologia que uma grande propriedade tem. No conceito de rebenefício, eu usei essa foto aqui, que é a mesma da minha abertura, que é da tão falada usina do Japi. Foi desenvolvida a maior tecnologia de processamento de café do mundo nos últimos anos. E já inúmeros armazéns já foram montados dentro desse novo enfoque, dessa nova tecnologia. Hoje, quando se fala em processamento, fala-se em abertura de 100% das peneiras. Opa, perdão, botão errado. Abertura de 100% das peneiras. E por que isso? Porque foi criado no mercado que eu nasci, e vi cada um dos corretores de café negociando o café no fio do bigode, entregava o café que haviam comprometido e esse café era pago por aquele que havia comprado da mesma maneira. Agora se tornou comum essa expressão: seu café teve refração. Alguém já ouviu falar nisso? O cara combina um preço, manda o café para o exportador, chega lá e fala: olha, a amostra não confere com a amostra que você mandou. Então nós combinamos de pagar R$300, mas agora o café está aqui comigo, eu posso te pagar 295. Se você não quiser, está à disposição, pode pegar e leva embora. Esse é o Brasil de hoje. E o que aconteceu? O exportador, o armazém, a cooperativa, a associação, passou hoje a investir num sistema de rebenefício, num sistema de preparo que efetivamente consiga garantir níveis. Retenção e vazamento de peneira no Brasil, só para vocês terem uma ideia de índices, era aceito de 3 a 5% de retenção, que é uma peneira menor junto a uma peneira maior. Hoje a tolerância para embarque internacional é de 3. Então nós tivemos que mexer na tecnologia da mesma máquina que há 60 anos foi utilizada para classificação de peneiras, para que hoje ela possa dar 3% de retenção e vazamento. Mudamos completamente o fluxo de um sistema de liga, porque com o advento da granelização não há mais a possibilidade de você fazer liga por batelada. Liga por batelada é aquela que o cara despejava o saquinho na moega, jogava dentro de um balão, batia. Depois tirava aquele café de lá e vinha e reensacava esse café. Hoje trabalha-se em fluxo. Como os armazéns foram granelizados, a movimentação de café se deu por big bags. Esse café é despejado dentro do processo de liga e de forma digital, o coordenador do armazém hoje consegue controlar o fluxo do café que está sendo exportado.
embarcado a granel dentro de um container, embarcado em bag dentro de um container ou em saquinhos de 60 quilos. Isso em fluxo. Esse foi o grande salto que existiram em grande parte dessas estruturas de rebenefício. E para que isso pudesse acontecer, nós tivemos que introduzir inteligência dentro dos equipamentos. Para não me estender em muitos outros equipamentos, eu trouxe um exemplo de equipamento com o conceito de inteligência embarcada. Dentro da granelização, e eu entendo que tempo esgotado, obrigado. Então, mas última tela, já estou indo embora. Com o conceito de granelização que foi introduzido no Brasil, tirando o equívoco de trazer granelização de cereais para o mercado café, que isso já foi agora concretizado como um problema, nós vamos trabalhar cada um dos nossos cafés separados, lote a lote, peneira a peneira. Ninguém mais vai colocar café de forma granelizada como se fosse um grão de soja, um grão de milho, porque é café, porque nós queremos qualidade. E para isso, a granelização da cafeicultura vai passar por dentro de estruturas de Big Bag. O que começou a ser desenvolvido? Um sistema dinâmico que conversa com o meu rebenefício, onde eu tenho um equipamento hoje ergonômico e eu necessito de um único homem, porque antigamente eu tinha um personagem dentro do meu armazém chamado saqueiro. Alguém já ouviu essa expressão? Saqueiro era aquele cara que levantava um saco de 60 quilos na cabeça. Hoje, dentro do meu armazém, eu preciso de um único homem para colocar o Big Bag sobre as alças, apertar o botão on da máquina e se afastar dela. O resto acontece tudo sozinho. Uma criança opera um armazém hoje, se tiver o mínimo de noção de informática, o mínimo de noção de tecnologia. E como mensagem final, eu vou dizer para vocês o que eu acredito que vai acontecer no futuro. A pressão por processamentos com uma qualidade cada vez mais superior, desenvolvendo equipamentos e soluções que preservem a qualidade final do grão. Uma tecnologia que já esteja embarcada no equipamento, porque nós não vamos ter no futuro pessoas preparadas e capacitadas para operar e trabalhar como nós tínhamos no passado. Nas nossas fazendas, infelizmente, nós não temos pessoas para executar os mesmos serviços que executavam antes. E a palavra que é mais conhecida no mercado, conhecida como sustentabilidade, eu vou dizer para vocês que sustentabilidade ambiental, ecológica, é nossa obrigação. E a sustentabilidade que vai nos deixar dentro da atividade é a sustentabilidade econômica, que só vão ter aquelas propriedades que investirem em tecnologia e tiverem qualidade. Essa é a minha mensagem. Agradeço muito, muito, muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Desculpa ter ultrapassado 2 minutos no máximo. E aqueles que não foi possível de eu responder todas as questões aqui, fica o meu contato direto com vocês. Pode mandar e-mail que eu vou ter muito carinho em responder cada uma das perguntas. Obrigado. Olha, então nós acabamos a fase de apresentação aqui desse painel. Nós vamos começar os debates aqui. E antes de depois a gente sair, eu pedi um pouco mais de paciência, que foi introduzido aqui um apresentador, aqui, o representante da Eringe. No final do debate, vai apresentar aqui uns 5 minutos, como representante da Eringe, os produtos deles aqui. Foi aberta essa janela aqui para eles no final do debate. Então aí abertas as perguntas, a gente vai, as meninas aí vão trazer as perguntas, vocês dirigem para o pessoal aqui, de preferência para os mais experientes aí, eu acredito que sejam das empresas, eu aqui sou menos experiente de todos, para a gente então procurar atender o conhecimento que vocês demandarem aí. Depois nós vamos ter no final também a entrega dos diplomas, depois o João vai fazer o encerramento aqui desse painel. Vamos aí então, que está meio quente, mas
Cadê as perguntas? Eu acho que a turma foi muito... O calor está espantando. Quando ninguém pergunta, ninguém entendeu nada, todo mundo entendeu tudo e quer ir embora, né? Então eu acho o seguinte, já que não tem pergunta, vamos chamar aqui o representante aí já. Já tem uma pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta difícil de responder. Quanto do café atualmente é colhido via máquina? A gente pode dar um chute, né? A gente conhece o pessoal pelas máquinas vendidas, pelas regiões que colhem hoje em dia. Pelo pessoal que aluga a máquina, então eu vou passar primeiro aqui para o Valmir para ele dar o chute dele. Pelo parque. Oi. Pelo parque. Nós estimamos que em torno de 300 mil hectares no Brasil já são colhidos mecanicamente, assim, a colheita de árvore, né? Não é a colheita de café do chão, colheita de café na árvore. Só que é um segmento de mercado que esse pessoal tem uma média aí de 35 sacos por hectare. Então você dá aí alguma coisa de 10 milhões de sacos no Brasil, já são colhidos mecanicamente, assim, café de árvore, fora o café do chão, né? Então a gente pode falar que em torno de 20% de todo o café brasileiro, né, como se fosse tudo arábica, mas quando não fosse um só, 20% já é colhido mecanicamente. Aí isso acresce essa colhedeira manual, essa postal, essa derriçadeira para a região, para pequenos produtores, principalmente para a região montanhosa. Tem aumentado muito, eu acredito que mais não passa aí de umas 500 mil sacas, somando toda essa colheita de derriçadeira, mas está aumentando muito, ano a ano está aumentando, o pessoal foi adaptando, né? Essa colhedeira de derriça costal, motorizada, ela consegue substituir 2 a 2,5 pessoas por um colhedor. A colheita do chão eu creio que é um pouco menor, talvez uns 30% menor que a colheita da árvore, porque ela está mais atrasada. A colheita da árvore avançou uma década na frente quase, e a colheita do chão vem vindo aí, ela está crescendo muito, né? No momento é um crescimento espantoso, mas nós, por exemplo, temos produção lá, temos máquinas vendidas até para o mês 6 deste ano. Produção toda tomada, porque o pessoal, o ano passado, teve uma queda de café muito grande, né? Teve fazendas que 60% do café foi parar no chão com aquele período de chuva fora de época, né? É uma situação atípica, mas aconteceu. Mas a área percorrida é mais ou menos a mesma. Vale lembrar também aquela observação que o Renato Fernandes fez hoje de manhã. Renato Fernandes é um consultor, acabei conhecendo ele depois, que tem muita gente que está vendendo café a R$300 e está ganhando dinheiro. Esses 10 milhões de sacos aí que são colhidos totalmente mecanizados, esse pessoal tem um custo de produção aproximado de R$200 a R$250. Então, para esse pessoal quebrar, vai demorar muito, né, Matheus? Eles são otimizados, têm alta produtividade, tudo mecanizado. E geralmente esse pessoal também consegue vender o café dele diferenciado, um preço acima do normal. Então eu vejo que não tem mais perguntas. Eu vou passar então aqui para o Leonardo Faria, representante da Erinja. Eu conheço lá o dono da Erinja, de modo que eu posso ser autoridade em cima dele. Vou dar 5 minutos. Se ele passar, eu conto para o Dalton. Obrigado.
Pessoal, então, muito boa tarde. Eu quero pedir desculpa para os senhores, por tentar ser bem rápido aqui com os senhores, falar um pouquinho da Eringe para os senhores, falar da tecnologia disponível para café especificamente, né? Vou ser bem breve. Obrigado à organização do evento por esse espaço. O professor Matiano também por ceder esse espaço para a gente aqui. Vamos esperar os nossos colegas colocarem ali a apresentação. Beleza? Bom, pessoal, falar um pouquinho da Eringe para os senhores. A Eringe é uma empresa brasileira, fundada, como o Marcelo disse, pelo seu Talto Dias Eringe, cafeicultor, como muitos dos senhores também, produtor de café lá na zona da Mata de Minas, hoje na região de Manhuaçu, né? Aproximadamente a Eringe hoje está na casa de 1.500 hectares de café, está na região da zona da Mata. 45 anos mexendo com adubo no mercado nacional, hoje entre as 3 maiores empresas do setor de fertilizantes no Brasil, tá? Ano passado a empresa entregou um volume de adubo na casa de 5 milhões de toneladas. Só para os senhores terem noção, o mercado brasileiro ano passado consumiu na casa de 29 milhões de toneladas. A empresa Eringe, como empresa sozinha, vamos dizer assim, foi a empresa que entregou o maior volume, tá, de adubo no mercado nacional. Hoje nós estamos aí com 19 misturadoras no Brasil e 21 gerências. Cada pontinho vermelho desse daí é onde tem uma fábricazinha nossa hoje no país. Tá? Aqui na Bahia, nossa fábrica fica situada em Camaçari, próximo aqui na região metropolitana de Salvador. E também temos uma fábrica em Rosário do Catete, já é Sergipe. Legal? Bom, falar de uma tecnologia nossa, a gente está voltando a comercializar no país, que chama FH Café Foliar. A Eringe tradicionalmente foi uma empresa de adubo de aplicação via solo, só os tradicionais formulações NPK. Estamos voltando a trabalhar com adubo de aplicação via foliar também, tá? E um deles é esse material aqui, tá? É um fertilizante exclusivo, foi direcionado para a cultura do café, tá? Nós temos hoje essas 3 garantias, esses 3 materiais, tá? Desse produto no mercado. É comercializado em sacos de 2 quilos, né? A dosagem recomendada nossa hoje, 4 quilos por hectare, de 3 a 4 aplicações por ano, tá? É um produto de alta solubilidade, fácil diluição, pode ser aplicado diretamente no tanque. Não há necessidade de pré-mistura, o material pode ser aplicado sem utilização de cal ou qualquer outro, já tem adesivo espalhante nesse material, não precisa ser adicionado nenhum espalhante, nenhum adesivo, tá? Compatível com os principais defensivos agrícolas utilizados na cafeicultura, tá bom? A gente não teve problemas com esse material relatado ainda para a gente, com os principais fungicidas aí do café, especialmente. Aquilo que eu falei para os senhores, 3 aplicações anuais com intervalos de 30 a 40 dias, tá? Esse produto. Um produto que auxilia no controle das principais doenças do café, né? Cercospora e a ferrugem. Por que isso, pessoal? Na realidade não é fungicida, é apenas um adubo foliar, mas ele contém um elemento muito importante, que é o cobre, é um dos elementos que atua no controle dessas pragas. No caso desses fungos, e a cercospora ferrugem atua como um agente preventivo, tá? O professor Laércio Zamborim, lá de Viçosa, é um dos idealizadores desse material também conosco, tá? Ajudou a gente a produzir esse material. Ele até testou para a gente lá na Zona da Mata, na fazenda em Coimbra, da Universidade de Viçosa. Só uns dados que eu peguei com ele, dos teores de micronutrientes que esse material possui, tá? Quero a atenção dos senhores especiais no cobre, zinco e boro, uma análise de 10 dias antes da primeira aplicação do produto na folha do café. Olha o teor de cobre na casa de 9, zinco 6 e boro 24.
30 dias depois da aplicação, o teor de cobre estava na casa de 15 miligramas, zinco 16, boro 47. 60 dias após, aplicou 30 dias depois do produto, fez a nova análise de folha, 30 dias após a aplicação, o teor de cobre já subiu para 21, de zinco para 17 e 46. Pode observar aqui embaixo que aqui é o valor da testemunha, sem aplicação. E também após a terceira aplicação, os teores de zinco, boro e cobre também aumentaram na folha do café e tivemos diferença bastante significativa, né, para café que sofreu esse tratamento e café testemunha, tá? É um produto que nós somos bastante, vamos dizer assim, satisfeitos com esse resultado, bastante promissor, tá? Por isso a gente está voltando a estar disponibilizando esse material no mercado. Bom, nós colocamos esse material no 5º Encontro Nacional de Café realizado em Vitória da Conquista no ano de 2011. Fizemos uma aplicação demonstrativa no dia de campo, tá? Tem fotos lá do dia de campo na oportunidade. Tá? Na aplicação também tivemos o produto dissolveu bem, teve a boa aceitação pelos produtores, tá? E um custo bastante atrativo, não é um produto caro, tá? E, só para finalizar, uma nova tecnologia que a gente tem disponibilizado, a Iringe tem exclusividade desse material no Brasil, que é o fosfato natural reativo Baiovar. O Baiovar, na realidade, é um produto, um fosfato peruano, tá? A gente no Brasil está acostumado com os fosfatos africanos. A Iringe fez a parceria com a Vale, nós somos revendedores exclusivos desse material no Brasil, tá? E diferentemente dos fosfatos africanos, esse material tem um teor de fósforo solúvel maior. O africano, hoje no Brasil comercializado, tem teor de 9 a 10% de fósforo solúvel em ácido cítrico. Esse peruano hoje tem 14%. É um material bastante superior e equivalente de preço hoje no mercado nacional, tá? Só fotos da mina de extração desse material lá no Peru, né? As garantias desse material é um material fosfatado, fonte de fósforo, né? Ele possui 29% de fósforo total, tá certo? E aquilo que eu falei, ele tem 14% do fósforo solúvel em ácido cítrico, que é a gente correspondente, vamos dizer assim, aquilo que vai ficar disponível imediatamente para absorção das plantas, tá certo? Produto recomendado especialmente para culturas perenes, café, citros, cana-de-açúcar também pode ser considerado, vamos dizer assim, porque o fosfato, diferentemente dos super simples, do MAP, do super triplo, ele é menos solúvel, vamos dizer assim. Ele libera um pouco mais lentamente em relação a esses materiais acidulados, que a gente fala, tá? Então não é recomendado para culturas anuais, como milho, feijão, soja, tá? E interessante também, ele tem 32% de cálcio, que é um material, que é um nutriente também bastante importante para a nossa agricultura. Aí fotos da minha, só de curiosidade, a minha distração aqui no Peru, tá? Da Vale do Rio Doce. O silo armazenador, esse material só é dinamitado, lavado nessa região, estocado nesses silos, tá? E pode observar, pessoal, que essa mina está na beira do Oceano Pacífico aqui, na beira do mar, e através dessas correias transportadoras, isso já cai dentro desse navio e vem para o Brasil, tá? Por isso esse material está chegando a um preço bastante atrativo, porque a logística dele é muito boa, relativamente barato trazer ele para o Brasil, e quando comparado com o preço, o principal concorrente dele, vamos dizer assim, um superfosfato simples, ele sai bem mais barato, porque o super simples hoje tem 18% de fósforo, e ele tem 29%, e ele hoje, por preço percentual de fósforo, ele é bastante atrativo, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, desculpa se eu tomei um tempinho maior, tá? Dúvida, questionamento, a gente também está com stand aqui no evento, se a gente puder, a gente está lá à disposição, tá bom? Muito obrigado. Agradece aí, colega. Não passou do tempo, já está com aumento aí, o Dalton vai dar um aumento para ele. Agora então eu queria convidar o nosso velho e amigo organizador do evento aí, o Dr. João Lopes, para vir encerrar aqui
esse painel e esse dia de trabalho, né? Ele fala muito melhor que a gente, então ele vai falar bonito aqui para nós. Matiello é meu professor desde a escola primária e continua dizendo que eu falo melhor do que ele. Mas eu queria agradecer a todos vocês pelo trabalho dessa tarde. Queria que o Matiello mesmo distribuísse os certificados que já estão aí. Já distribuiu? Então ótimo. Então nós não temos a não ser agradecer a todos vocês. Agradecer, cadê a pessoa da Erinja que falou e saiu? Ah, está ali ainda. Eu sou cliente da Erinja e vou querer um pouquinho dessa amostra para ver se é verdade. Umas 10 toneladas Então, muito obrigado a todos. Até amanhã, às 9 horas, para o seminário sobre a agricultura familiar, que é o primeiro que a gente faz dentro desse evento, que terá continuidade no futuro. Muito obrigado a todos, então, e até amanhã.